Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Rodrigo Farias aqui para a gente conversar um pouco mais sobre o concurso da Brigada Militar e principalmente sobre uma enorme quantidade de concurseiros que estão entrando numa fase de apavoramento. Isso mesmo, de apavoramento, de ansiosidade. E eu queria colocar algumas ponderações, tirar algumas dúvidas aí a respeito desse tema e te tranquilizar um pouco sobre esse sentimento aí que normalmente aparece antes das provas. Eu já havia falado nisso lá no começo, quando o edital nem era lançado ainda, que essa fase chegaria, mas tem lados positivos dentro desse sentimento, tá? Se você ainda não se inscreveu, a gente sempre pede para que você se inscreva aí, ative a notificação também, aí dê um like, gente, isso é importantíssimo, tá bom? Não tem o nosso curso reta final ainda. Tem um link aqui embaixo que está dando 40% de desconto, tá? É um material ideal para que, com pouco tempo que a gente tem até a prova, você consiga fazer uma leitura objetiva somente daquilo que vai cair, se dar bem em matemática e português naquilo que exatamente cai. Todos os nossos estudos eles são baseados em cima do que a Fundatec ela vem cobrando aí com grande frequência, então a gente não tem tempo, a gente tem que ser certeiro naquilo que vai cair, tá? Então assim, o link tá aqui embaixo, entra aí, ele tem todas as informações do curso também, tem o cupom de desconto aí também, que dá 40% aí para que você consiga aí já dar um plus aí, fazer aquela revisão, ou então passar limpo todas as matérias aí pelo curso reta final. Gente, existem as fases no estudo. Uma delas, começa lá, vou começar a estudar para concurso público. E aí você começa estudando 1-2 horas por dia de uma forma porca. Uma forma em que você vai muito devagar. Você começa a achar muito difícil, mas mesmo assim você insiste, porque é algo que você realmente quer. Muita gente já sai fora aí logo de cara, tá? Muita gente não tem a instrução lá no começo sobre como começar. A partir do momento que você vai persistindo, você começa a evoluir, até chegar um momento em que você matou aquelas principais disciplinas e você fica perdido sem saber agora quais leis que você dá maior atenção. Sai o edital, essa dúvida ela acaba permanecendo, porque embora você tenha ali no edital agora todas as leis que vão ser cobradas, você não sabe ponderar quais delas são as mais importantes. Com o passar do tempo, você começa a criar o hábito pelo estudo, e aquilo que era praticamente impossível lá no começo, acaba virando como se fosse um vício, como se fosse uma descarga de dopamina para estudo, em que você estuda 3, 4, talvez 5 horas por dia. E normalmente quem vai por esse caminho, e o estudo ele é muito psicológico, tá? Quem vai para esse caminho, até tendo em vista que esse é um concurso de entrada, muita gente está no seu primeiro concurso, segundo concurso, vai perceber que realmente a maturidade para estudo, ela acontece por agora, faltando 1 mês para a prova. Se essa maturidade acontecesse antes, você já tinha estudado numa intensidade maior lá do começo, mas isso só se você fosse sobrenatural, tá? E agora você começa a ver poxa, tem muita coisa para ver, é muito conteúdo, alguns vão poder dizer, eu já vi muita coisa, é difícil de internalizar, eu já fiquei estudando demais, os meus amigos, os meus parentes, as pessoas que me rodeiam viram que eu estou estudando. Isso começa a criar uma carga para você mesmo de que você precisa passar e você sempre pensa pelo copo às vezes meio vazio. De que, e se eu não passar? Esse sentimento, ele normalmente acontece para aquele que está estudando de uma forma correta. Porque ele sabe que todo o esforço que ele fez e está fazendo, ele precisa valer a pena. E aí, para mim, tem uma máxima muito grande, que é assim: faça exatamente tudo o que você pode para que você não se arrependa de ter deixado alguma coisa para trás.
Se você fizer tudo o que você pode nesses próximos dias, já está valendo muito a pena. Porque se caso a vaga não venha, aí é Deus que não quis, gente, porque você fez, ou você não estava preparado, não está no momento certo. Porque se você fez tudo que dava e não deu, cara, aceita, e é uma coisa que você não estava preparado ainda, e no próximo com certeza vai estar. Eu posso afirmar que da galera que estuda, 80%, 90% tá batendo um pouco o pino, e com esse sentimento de ansiedade, de meu Deus do céu, e o que é que vai cair, o que é que não vai. Já vou dar algumas dicas nesse sentido para quem está com o estudo atropelado. Então começa a ter muito questionamento, né? Às vezes pessoas que te rodeiam, elas não sabem como é concurso público, elas acabam te botando pressão para que você seja obrigado a passar. Mas a luta é somente com você, tá? Então, assim, você não está sozinho naqueles que pensam assim, meu Deus do céu, tá me dando uma crise de ansiedade, meu Deus do céu, eu preciso passar nisso, aquela matéria eu não tô muito bem, pô, cuidado com os simulados que você pega aí, tá? Que às vezes tu pega um simulado, lá você atinge 40%, é um simulado que eles colocam lá com nível muito acima. 30 mil inscritos, eu já acredito, tô mudando a minha concepção, porque eu tinha uma ideia de que haveria mais de 50 mil inscritos. Acho que a Fundatec também tinha essa ideia. Foram 30 mil inscritos. Ou seja, não vai poder fazer uma prova que seja aprofundada. Se fizer uma prova que seja muito aprofundada, não vai ter gente para assumir as vagas. E eu tenho certeza que eles não vão querer correr esse risco. Tá? Então, assim, tranquilidade. Fundamental agora que você saiba de tudo um pouco ou medianamente, mas você não precisa ficar só em determinada matéria aprofundando aquilo. Tá? É preferível, por exemplo, que você saiba um pouco de tudo da parte de matemática do que você daqui a pouco ficar aprofundando numa parte de geometria espacial. Tá? Saiba ali o básico, tá? Calcular área, calcular volume, tá? Calcular perímetro, certo? Calcular diâmetro. Ponto. Tá? Não precisa encher demais, não precisa se aprofundar, porque além dessa questão de a prova ela ser num nível, acredito que vai ser num nível aí de médio para fácil, o que você precisa é estar, digamos, naquela média dos que vão ficar ali por primeiro, tá? Eu acredito que essa prova aí, você vai precisar acertar 60%. Aqueles que acertem, lógico, gente, eu estou considerando um nível Fundatec parecido com a Guarda Municipal de Porto Alegre, tá? Acredito muito que vai ser próximo a esse nível. Professor, mas lá teve muita gente que praticamente gabaritou a prova. Ok, mas lá teve muita gente acima de 26 anos. Teve muita gente que já tinha uma rodagem maior também de concurso público. Isso conta. Teve muita gente lá que não era o seu primeiro concurso público. Isso conta demais também, tá? Então se preocupe em saber de tudo um pouco. Se preocupe em dar o teu melhor. Esse é um momento crucial em que você tem que... Essa é uma outra fase de maturidade de concurso, que você tem que criar uma espécie de bolha. Internaliza, tenta acrescentar 1 ou 2 horas no teu estudo, e tudo que você fizer tem que ser em relação ao estudo. Muito cuidado para você não criar aspectos psicológicos externos que vão interferir negativamente no teu resultado. Eu sei que você tem pessoas que lhe rodeiam, e às vezes são pessoas que você deve uma atenção, mas é um momento crucial em que você talvez decida entre o teu futuro ou entre agradar A, B, C ou D. É chato, mas infelizmente é um momento que você tem que ser um pouquinho egoísta, conversar com as pessoas que estão próximas a você, dizer que você está numa fase que é fundamental, evitar qualquer conflito. Se você tem alguma coisa mal resolvida com o namorado, namorada, marido, mulher, com algum parente, com o emprego,
Gente, qualquer coisa que acenda uma fagulha a respeito disso, tira fora. O psicológico derruba muita gente. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, em determinado momento do estudo, aconteceu alguma coisa que tirou um pouco o foco. Isso não pode acontecer agora. Agora tem que ser o contrário. Você tem que internalizar cada vez mais. É um momento em que você já deve começar a fazer os resumos daquelas coisas que são com uma probabilidade maior de cair. Quem me acompanha já sabe o que mais deve cair, tá? Gente, nem adianta perguntar aqui embaixo, tá? Professor, o que é que mais vai cair? Dá uma vasculhada aí, cara, que eu tenho um vídeo falando exatamente o que tem uma tendência maior a cair, tá? E reforçar que essas coisas, esses assuntos, com uma probabilidade maior de que caia, você esteja muito bem. Para quem tá com o tempo muito estrangulado, e aí é uma opinião pessoal minha, tá? É assim, professor, eu fiz isso e deu errado. Beleza, é o risco que a gente corre. Mas direito administrativo vai ser no máximo 2 questões. Professor, mas é 2 questões? Sim. Mas você vai precisar de umas 10 ou 12 horas para ver direito administrativo. Não é um conteúdo assim que você pode olhar por cima. Normalmente é um conteúdo que precisa revisitar. Então são 12 horas para uma, acredito eu, talvez 2 questões, tá? Não é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu esqueci o nome, mas é a dos Direitos Humanos 3. Tá lá no teu edital. Que ela vai te tomar muito tempo. Já tô falando nisso também, que ela é enorme. E é engraçado que eu vejo a galera falar, nossa, isso é certo que vai cair. Aí eu fico pensando, digo, pô, mas é certo com base em quê? Né? Algumas coisas a gente sabe que tem uma probabilidade maior de cair. Algumas coisas a gente sabe. Improbidade administrativa, Lei Maria da Penha, Estatuto da Igualdade Racial, o estadual tem uma probabilidade maior de cair. A gente sabe que crase deve cair, porque a gente sabe de um histórico, tá? A gente faz uma projeção em cima do que caiu. Mas algumas coisas aí, acho que a Convenção Tratado de Belém do Pará, o de Assunção também, é outro que, gente, é muito no escuro, tá? Mas algumas coisas, assim, ó, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, capítulo 4, é uma tendência maior a cair. O restante é quase como se fosse, assim, uma loteria. Então, algumas coisas dá pra gente deixar de lado, só que eu deixaria de lado português, matemática, conhecimentos gerais e informática. Não porque informática tenha muitas questões, mas informática você não pode zerar, tá? Tem que ter esse cuidado aí também, tá? Mas enfim, basicamente, pra gente não sair do foco do que é o nosso vídeo, muito cuidado com o psicológico, tá? Cuidado para quem você presta favor agora. Eu, nesse momento, eu focaria quase que tudo só no concurso, somente no concurso. Professor, eu moro sozinho, tenho que limpar a casa. Azar, mês que vem você limpa. Professor, eu tenho que fazer tal coisa, isso e aquilo. Cara, adia. Professor, eu tô tirando a carteira. Deixa a carteira para depois, da carteira depois você resolve, tá? Então, entra dentro de uma bolha em que de manhã, de tarde, de noite você só pensa em estudo. Você já tem a maturidade para saber que o estudo ele evolui. Ele evolui. Falei que lá você começa devagarzinho, muito devagar, sem ter noção, e daqui a pouco, quando você tá nessa bolha, você entra no ritmo e a informação ela retém com uma facilidade muito maior, tá? Então esse é o momento agora. Só para tranquilizar uma galera que eu sei aí que tava surtando. E também eu vou começar a fazer algumas séries de vídeos em que a gente fala sobre semana da prova, dia da prova, estudar antes da prova, estudar horas antes da prova, é válido, não é válido? Então colocar algumas coisas ali que vão fazer diferença para quando você chegar no dia da prova e você estar bem preparado. Só uma coisa, tá no final do vídeo, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre isso de novo. Se você não alugou nada ainda lá em Porto Alegre para você fazer a prova, eu aconselho a você ir num site de hospedagem, pode ser o Booking, por exemplo. Filtra lá por aqueles que você pode cancelar até uma data
da semana da prova, sem pré-pagamento, tá? Que não precise pagar antes. Escolhe 3 em pontos diferentes e depois tu só vai ficar com aquele que é mais próximo à tua prova, tá? 30 mil inscritos, acredito que praticamente todos vão ficar ali por Porto Alegre, tá? Muito próximo de Porto Alegre, ou nas regiões bem satélites mesmo de Porto Alegre, tá? Certo, gente? Então é isso, para não estender demais, fico por aqui e em breve a gente tá de volta, beleza? Valeu, forte abraço.